Em 2025, o Brasil teve cerca de 546 mil afastamentos por questões de saúde mental. Problemas relacionados à ansiedade e à depressão, somados, foram a segunda causa de afastamentos do trabalho, perdendo apenas para questões de coluna. Atualizações na norma regulamentadora, que busca identificar e corrigir riscos psicossociais, a NR1, traz mudanças que passam a valer a partir de maio. E um manual lançado pelo Instituto Internacional em Segurança Psicológica, voltado para a liderança, esclarece as atualizações legislativas referentes à saúde mental. Quem fala mais sobre este assunto é a psicóloga Patrícia Ansara. São uns números alarmantes, né, Joyce? Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, a gente aí batendo recorde. Isso tem muito a ver com a forma como o trabalho está sendo organizado, né? Especialmente num momento em que a gente tem metas quase surreais, né? Difíceis de serem atingidas, uma pressão constante para o resultado muito rápido, uma exigência, né, pela perfeição, por pouco espaço de aprendizado e pouca tolerância ao erro, ao aprendizado, né? Então, acho que tudo isso vai trazendo uma característica de ansiedade no dia a dia, no trabalho, né? Isso vai, de alguma forma, impactando as relações, as conversas, as dinâmicas, e tudo isso interfere aí nesses sintomas, né? Que são esses sintomas de ansiedade, de depressão e de tudo mais, pelo segundo ano consecutivo, uma pena mesmo. E a NR1 vem buscar um ajuste, não, nessa relação. Quais são essas mudanças? Porque a norma já existe e passa por um processo de mudança nesse momento. Quais são essas novidades? Isso, a norma já existe, ela foi atualizada, né, e agora ela traz, nessa atualização, ela reforça a importância da gente também identificar riscos psicossociais, né, para justamente a gente poder avaliar e fazer controle daquilo que pode estar sendo causador desse adoecimento, né, ou da falta de produtividade, de impacto no desempenho, por conta de um sofrimento humano que está nascendo aí na forma como a gente se organiza no trabalho. Então, essa norma agora atualizada, ela dá a mesma importância para os riscos físicos no sentido de biológicos, químicos, ergonomia, né, mas também agora para fatores de riscos psicossociais. E como que você vê essa movimentação por parte das empresas nesse ajuste? Olha, eu estou vendo algumas coisas acontecerem, mas acho que a primeira grande notícia é que isso é uma conquista, né, para o trabalhador. Então, saúde mental é um tema que demorou muito para chegar numa mesa de discussão estratégica dentro das empresas, né? Ficou muito a caráter e como responsabilidade do indivíduo, e pouco a organização se responsabilizava, né, pela forma como ela se organizava para que o trabalho fosse saudável, para que as condições fossem ideais. Então, acho que ela é uma conquista para o trabalhador, e o que acontece agora é que, com a atuação, vai ter auditoria, né? As empresas vão precisar, porque se trata de uma norma, né, de um processo legal, de um controle que vai ser auditado, as empresas vão precisar se organizar para isso, e tiveram aí 2 anos para fazer esse mapeamento, identificar esses riscos psicossociais antes de serem, de alguma forma, confrontadas e aí correrem o risco de multa, né? Então, acho que tem uma corrida desenfreada aí que causa uma série de ansiedade, uma série de ruídos, né? Inclusive de ruídos de falta de clareza, de esclarecimento mesmo do que se trata a NR1, do que se trata riscos psicossociais, do que se trata saúde mental, né? E especificamente saúde mental no trabalho, que eu acho que é onde a gente precisa ainda botar luz e esclarecer. E, de forma prática, as empresas teriam que reforçar os seus quadros de profissionais com esse olhar mais especializado nesse tema. Como que isso vai acontecer na prática?
Na prática, com certeza, acho que esse é onde a gente precisa chegar. A gente precisa chegar, ter como meta profissionais que sejam preparados para identificar, mas não só identificar, né, Joyce? Não basta a gente identificar, mas assim, preparar um ambiente para que a gente possa conversar sobre aquilo que a gente está identificando. Senão a gente identifica, a gente pontua no PGR, a gente passa numa auditoria sem problema nenhum, a gente tem tudo identificado, mas a gente acaba que no dia a dia não conversa sobre os riscos. Então, o que a gente precisa é garantir que as pessoas tenham uma abertura para falar rapidamente que está se sentindo estressado, que as metas precisam ser revisadas, que aquelas decisões podem ser prejudiciais para os negócios, que existe um risco. Então, essa abertura da gente ter uma agenda mesmo para que as pessoas possam se expressar. Mas a gente precisa chegar nessa conversa de preparar todo mundo ali, principalmente a liderança, né, para poder ter esse olhar para os riscos psicossociais. E prevenir, né? Garantir a prevenção disso, conversar efetivamente sobre aquilo que vai passar a ser uma conversa desconfortável. Acho que a gente está muito acostumado a trabalhar normas de regulamentação de fatores, né, humanos, no sentido de riscos mais visíveis, né, acidente de trabalho e, né, riscos físicos. E agora a gente está falando de riscos que são invisíveis, que eram muito tratados como uma percepção, né, muito tratados como uma interpretação, e agora eles passam a ser tratados efetivamente como riscos causadores de sofrimento humano e impacto no desempenho da organização. O Jornal da Tarde termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente te espera amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.